frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software. Iniciaremos a partir de agora a implementação de um front-end para um sistema de comércio eletrônico. Mais especificamente, vamos construir um Single Page Application, um SPA básico, com o uso de HTML, JavaScript e CSS e o framework Bootstrap, tá certo? O projeto será usado de forma didática, para ensinar na prática a construção de um Single Page Application, e a gente vai estar utilizando aí nesse processo os conceitos do processo de desenvolvimento de software, as etapas do processo de desenvolvimento de software, a ideia de desenvolvimento tradicional, que são os MPAs, os múltiplas páginas geralmente estáticas, o conceito de SPA, que são os Single Page Applications ou aplicações de página única, conceitos de modularização e componentização de páginas e de sistemas web, e o conceito também de roteamento das páginas em navegabilidade com a API de história, que é a API History do HTML5, além, é óbvio, das boas práticas de desenvolvimento. Beleza? Então, antes da gente começar a desenvolver o código, a gente vai aqui para entender um pouco o que é um SPA, ou seja, compreender o que é um Single Page Application. Então, aqui eu estou aberto na página do Wikipedia, que fala de forma bem simples o que é um SPA. Então, basicamente, um SPA, uma aplicação de página única, é uma aplicação web ou um site, ou seja, pode ser um site com conteúdos estáticos mais simples ou uma aplicação mais complexa web, baseada em HTML, que consiste de uma única página web com o objetivo de fornecer uma experiência do usuário similar a um aplicativo desktop. Então percebam que o SPA ele vem para suprir a necessidade de uma melhor experiência do usuário em relação ao modelo tradicional, que é o modelo de múltiplas páginas, o que é o modelo que a gente chama também de MPA, beleza? Então um aplicativo de página única, ele é um aplicativo da web, ou um site, como a gente já falou, que interage com o usuário, reescrevendo dinamicamente a página da web atual, com novos dados do servidor da web, em vez do método padrão de um navegador web que recarrega páginas inteiras. Então, quando a gente usa a abordagem tradicional, a gente cria várias páginas HTML para representar diversos conteúdos, sejam esses conteúdos estáticos ou dinâmicos. E aí a gente navega entre essas páginas, tá certo? E a cada chamada dessa página no browser, no navegador, a gente carrega toda aquela estrutura HTML daquelas páginas, beleza? No modelo do SPA, a gente, para melhorar a experiência do usuário, para de mais fluidez, de ser um aplicativo, de simular um aplicativo desktop, a gente acaba criando apenas uma única página HTML que carrega sobre demanda, e traz dados do servidor através de outros formatos, não somente HTML, mas na verdade só formatos de dados puros, como o JSON, para que esses dados sejam exibidos e essa interface seja gerada no próprio navegador e não do lado do servidor, tá certo? Então, em um SPA, em um Single Page Application, todo o código necessário para ele funcionar, seja HTML, JavaScript, CSS, ou ele é obtido de uma única vez a partir do carregamento dessa única página, ou os recursos apropriados são carregados dinamicamente e adicionados à página conforme necessário, que é o que a gente chama de carregamento sobre demanda, tá certo? Geralmente, esse carregamento sobre demanda é feito em resposta às ações e interações do usuário com essa interface, tá certo? A página não é recarregada em qualquer momento do processo, tampouco ocorre transferência de controle para outra página. Por quê? Porque essa transferência de controle para outra página ocorre na abordagem tradicional de múltiplas páginas. Como a gente só tem uma página, um único HTML, a gente não faz essa transferência de controle. Aquela mesma página, a partir de código JavaScript, faz o controle da recuperação dos dados do servidor a partir de uma API, tá certo? E vai fazendo aí, digamos assim, a exibição desses dados nessa tela, tá certo? E embora a URL no navegador ou um API da história do HTML5 possam ser usadas para fornecer a percepção de navegabilidade no SPA, é interessante entender que quando a gente está usando o SPA, a gente de fato não navega entre páginas diferentes, porque só existe uma. Mas a gente pode simular sim
essa navegabilidade, como a gente falou, usando a URL do navegador e a API, né, agora mais, né, com essa API de história do HTML5 mais avançada, a gente pode simular melhor essa navegação, tá certo? E a interação com aplicativos de página única, né, no caso, a interação entre o front, que é o SPA, com o back, muitas vezes são feitas, né, com comunicações dinâmicas, né, usando o conceito de APIs, beleza? Bom, depois de a gente passar um pouco sobre o conceito do que é um SPA, a gente pode falar um pouco sobre as características de um SPA, tá certo? Quais são as características que diferem a abordagem SPA da abordagem tradicional MPA, de múltiplas páginas? São 4 características. A primeira, carregamento único. Quando o usuário acessa o SPA, todo o código necessário, né, HTML, CSS e JavaScript, geralmente é recuperado em um único carregamento nessa página ou através, né, de ações do usuário sob demanda, carregando sobre demanda cada parte necessária que precisa ser, né, exibida e renderizada naquele momento. Outra característica é a interação dinâmica. A aplicação atualiza o conteúdo da página dinamicamente e não carregando uma nova página, tá certo? E essa página, esse conteúdo, né, no caso, carregado dinamicamente em resposta às ações do usuário, em vez de carregar novas páginas lá do servidor, certo? Isso geralmente é alcançado com a ajuda do JavaScript, né? Ou seja, então percebam que para fazer um SPA a gente precisa se aprofundar no JavaScript e também o uso de APIs de comunicação, como a utilização do Ajax ou do FET para fazer requisições assíncronas, né, de dados ao servidor. Outra característica é a melhoria na experiência do usuário, e talvez seja a principal característica, que é a característica que, digamos assim, dá, né, início à criação dos SPAs, que é melhorar a experiência do usuário, né, para que a gente tenha uma experiência mais parecida com o desktop. Então, nos SPAs, a gente oferece uma experiência mais rápida e mais fluida, né? É óbvio que isso depende muito de como o código está sendo implementado, mas se for seguindo os conceitos, se for seguindo as boas práticas, a gente consegue ter uma experiência mais rápida e mais fluida, semelhante a um aplicativo desktop, mas não igual, é claro, né? Uma vez que apenas os dados necessários são trocados com o servidor e não toda a estrutura do HTML, tá certo? A gente não precisa fazer recarregamentos completos das páginas, beleza? E a última característica é o desenvolvimento do front-end e do back-end podem ser separados. Quando a gente começa a utilizar SPAs, o back-end, que é o servidor, ele agora acaba fornecendo uma API de dados e não mais o HTML completo, tá certo? Então, quando a gente separa o front do back usando esse conceito de SPA, o back-end ele deixa de ser responsável por enviar essas páginas HTML e passa a fornecer uma API que só manda dados, geralmente no formato do JSON. Enquanto isso, o cliente, né, no caso aqui o front-end, é responsável por apresentar essas informações que são recuperadas do back e fazer interações com usuários a partir do uso do JavaScript, tá certo? E isso também permite separar as equipes. Se eu consigo separar o front-end do back-end, eu consigo separar as equipes de desenvolvimento, né? E é óbvio, eles vão ter que acertar aí, por exemplo, o formato dessa API, o formato de troca de dados entre o cliente e o servidor, quais são as estruturas de dados que vão ser, né, digamos assim, suportadas e conhecidas pelos dois lados. E aí depois disso eles podem desenvolver tanto o front como o back de forma paralela, né, ganhando aí tempo, tá certo? Quais são as tecnologias mais comuns para desenvolvimento de SPAs? Bom, aqui a gente vai estar desenvolvendo um SPA da forma mais simples possível. É óbvio que vai ser um pouco mais complexo, porque a gente vai ter que implementar nossos próprios mecanismos para fazer com que a gente crie um SPA. No caso, a gente vai criar mecanismos que façam aí o atendimento ao carregamento único, a interação dinâmica, a melhoria da experiência do usuário, tá certo? E a separação do back do front. A gente vai ter que implementar códigos para isso, mas a gente vai fazer mais simples porque a gente vai usar basicamente HTML, CSS, JavaScript e um pouco do Bootstrap, do framework CSS Bootstrap, só para a gente ter uma interface, né, mais, digamos assim, mais bonita e mais apresentável, beleza? Mas é óbvio que hoje em dia, né, com o avanço do JavaScript, dos frameworks JavaScript, a gente tem vários frameworks que já se propõem a fazer a construção e implementação de um SPA, né, e principalmente do SPA utilizando os conceitos de componentização e modularização. A gente tem aí o Angular, o React, o Vue.js e vários outros, né, frameworks e bibliotecas
que são usados para construir single page applications, tá certo? E é claro, quando a gente está usando, né, o SPA, a gente acaba separando o back-end, e aí no back-end a gente acaba usando geralmente o conceito de criações de API, ou com REST, né, o padrão REST, o estilo arquitetural REST, ou o estilo arquitetural GraphQL, para comunicar o front-end com o back, tá certo? Depois da gente falar um pouco sobre as características de um SPA, né, a gente vai falar um pouco aqui agora a diferença, né, entre o MPA, a abordagem tradicional, versus o SPA. Aí veja, há duas abordagens gerais para a criação de aplicativos. Os aplicativos web tradicionais, né, que é o que a gente geralmente começa mostrando a vocês, ensinando, né, porque ele, digamos assim, ele é mais simples no processo de aprendizado, tá certo? Esses aplicativos web tradicionais, eles executam a maior parte da lógica do aplicativo no servidor, tá certo? E os SPAs, que é uma nova abordagem, onde a gente faz o uso de aplicativos de página única, que executam a maior parte da lógica da interface do usuário no navegador, no cliente. Veja que isso foi possível também com a evolução dos próprios browsers, tá certo? Com a evolução dos browsers, né, Internet Explorer, que agora é o Edge, Firefox, o Google Chrome, com os avanços das engines, né, de renderização HTML, JavaScript, CSS dos browsers, a gente começou a ter mais poder de processamento e capacidade de desenvolvimento no lado do cliente. Então a gente começou a ter novas possibilidades. O SPA surge a partir também dessa conjectura, tá certo? E aí veja, né, é possível também fazer uma abordagem híbrida, né, onde a gente faz a parte mais simples, a parte, digamos assim, que tenha dados e conteúdos mais estáticos em um projeto com a abordagem tradicional, fazendo múltiplas páginas, né, e em subaplicativos mais avançados ou subdomínios mais avançados que necessitam de uma melhor interação do usuário, uma maior complexidade nas interfaces, ou então, por exemplo, uma fluidez maior, a gente pode fazer ali usando um SPA, isso tudo dentro do mesmo projeto, tá certo? E aí a gente vem o seguinte, quando é que a gente pode usar os aplicativos web tradicionais? Existem três formas de entender, né, quais são os momentos que eu posso usar. Primeiro, quando os requisitos do lado do cliente do aplicativo são simples. Veja que a abordagem tradicional MPA ela é favorável a quando a gente tem interface simples, ou quando essas interfaces, né, são somente leitura. Então a gente pode perceber o seguinte, eu tenho um site que os meus dados são estáticos e o meu conteúdo é a maior parte do tempo estático, ele quase nunca muda, ele não é dinâmico, então é mais recomendável usar uma abordagem tradicional, no caso o MPA. Outra forma de entender é, seu aplicativo precisa funcionar em navegadores sem suporte a JavaScript? Se ele precisar funcionar em navegadores mais antigos, criar um SPA, a gente viu que um SPA depende muito do poder do JavaScript, aí a gente teria que ir para uma abordagem mais tradicional. E a outra forma é se seu aplicativo é voltado para o público e se ele se beneficia da descoberta e das indicações de mecanismos de pesquisa. Os MPAs, eles são, digamos assim, melhor indexados pelos mecanismos de pesquisa, como a pesquisa do Google, tá certo? Já o uso de SPAs, a gente pode analisar da seguinte forma. Seu aplicativo precisa expor uma interface de usuário mais avançada e com mais recursos? O uso é o SPA. Sua equipe está familiarizada com o desenvolvimento de JavaScript? Veja, por quê? Porque o JavaScript, né, é mais complexo, é a base da implementação dos SPAs. Então você vai ter uma complexidade maior em JavaScript. Então sua equipe tem que estar familiarizada, senão desenvolver um SPA vai ser mais complexo, tá certo? E também se seu aplicativo já deve expor uma API. Então, ou seja, se você precisa separar o seu front do seu back, se você precisa ter um back-end separado, onde você vai precisar criar uma API, seja em Node, em Java, em Go ou em C#, você pode também pensar já na necessidade de se criar um SPA para consumir os dados dessa API, tá certo? Além disso, as estruturas de SPA, né, os frameworks, né, mais atuais que desenvolvem, que ajudam a gente a desenvolver SPA, eles exigem um maior conhecimento em arquitetura e segurança. Então veja, quando a gente desenvolve um código usando a abordagem tradicional, a gente não precisa tanto se preocupar com arquitetura e segurança, tá certo? Mas quando a gente começa a usar o SPA, a gente acaba, né, precisando se preocupar com esses requisitos não funcionais, aí, principalmente o de segurança, tá certo? E conhecer um pouco mais de arquitetura de software.
beleza? As melhorias na experiência do usuário possibilitadas pela abordagem SPA devem ser avaliadas em relação à abordagem tradicional para que você tome essa decisão, né, de forma consciente, né? Lembrando que no processo de desenvolvimento de software, essas decisões arquiteturais, né, esses trade-offs do que você vai escolher, por exemplo, quais são as técnicas, quais são os métodos, quais são as tecnologias, quais são os padrões que vão ser utilizados, tem sempre, né, a necessidade de se ter feito uma análise, uma avaliação de acordo com o projeto que você está fazendo. No caso aqui, lembre-se, esse projeto é um projeto didático, ele tem um caráter didático de ensino e aprendizagem, então é óbvio que as escolhas feitas aqui seguem esse caminho, né? Mas, por exemplo, estou fazendo um software para um cliente que me pediu fazer um sistema que precisa de segurança, então eu vou ter minhas decisões arquiteturais baseadas na necessidade do cliente e no que você precisa resolver com o software, tá certo? Ou seja, qual é o domínio, qual é o problema que você precisa resolver. Bom, depois de ver, né, o que é um SPA, as características do SPA e entender a diferença entre a abordagem tradicional e um SPA, a gente vai começar agora a fazer o código de fato. Então, o que é que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai, né, criar o diretório do projeto. No caso, eu vou abrir aqui, eu vou minimizar aqui, e vejam que o diretório do projeto eu já criei aqui na minha máquina, né? Se eu criei um diretório, uma pasta, no caso ela vai ser chamada de e-commerce Simple SPA, e-commerce porque a gente vai estar desenvolvendo um front-end para comércio eletrônico, Simple porque a gente vai estar fazendo um SPA simples, sem uso de frameworks como React, Angular ou qualquer outro, tá certo? E um SPA porque a gente vai inicialmente começar com a abordagem MPA, mas depois eu vou mostrar como é que se faz uma conversão e como é que eu posso adaptar um MPA para um SPA, tá certo? Então, esse é o nome do nosso diretório. Então, criem aí o diretório e-commerce-simple-pa. Vamos abrir aqui o VS Code. Veja que no VS Code eu já estou com o meu projeto aberto, e-commerce Simple SPA, né? Eu posso abrir aqui até o terminal, né, para mostrar para vocês que eu estou dentro do meu projeto, ó, área de trabalho, e-commerce Simple SPA. Se eu der um ls aqui, eu vou mostrar para vocês que eu não tenho nada ainda no meu projeto, né? Eu não tenho nenhum arquivo, porque a gente vai começar a desenvolver, né? Eu não tenho nenhum arquivo e nenhum diretório dentro desse projeto, beleza? Então, criamos o diretório do projeto. Depois da criação do diretório do projeto, a gente vai implementar a página inicial, né, que é a página home, né, usando a abordagem tradicional. Então percebam, apesar de a gente estar aqui no vídeo para a criação do SPA, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer as coisas aos poucos. Primeiro usando uma abordagem tradicional, de múltiplas páginas, né, e depois ir fazendo a conversão aos poucos. Seja usando aqui no caso, de forma simples, o HTML, CSS e JavaScript, ou também com um framework, né, que vocês desejem, tá certo? Então vamos lá. Por que eu vou começar usando a abordagem tradicional? Veja, uma das coisas que a gente viu lá em cima é que use o MPA quando os requisitos do lado do cliente do aplicativo são simples ou até mesmo somente leitura. Nesse primeiro momento a gente vai estar implementando a página inicial, que é uma página simples, que não tem muita interação com o usuário, tá certo? O usuário não tem muita interação e dinamismo com ela, não é uma página complexa, ela é basicamente somente leitura. Então, seguindo os conselhos, é interessante que a gente comece com ela fazendo uma abordagem tradicional, né? E aí a gente vai iniciar implementando tradicional, múltiplas páginas estáticas, e depois a gente vai aprimorando esse código à medida que a complexidade do sistema e a necessidade de interfaces mais complexas e mais dinâmicas e mais ricas apareçam. E aí a gente vai trazendo o conceito de SPA para aqui, tá certo? Então, primeira coisa aqui eu vou criar um novo arquivo e vou chamar esse arquivo de index.html, né? Esse é um padrão, né, que a gente começa um projeto, né, um site ou um aplicativo web, geralmente com index.html, né, que é o arquivo principal. Como é a minha página inicial que eu vou estar desenvolvendo, eu vou estar desenvolvendo ela aqui, tá certo? E aí vamos lá, o que é que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro, doctype, certo? Primeiro eu boto aqui o doctype, depois eu defino uma estrutura mínima de HTML. Vamos lá, o que é uma estrutura mínima de HTML? Abre e fecha o HTML, né? Eu tenho o header e o body, né? Estou colocando aqui de forma hierárquica, né? Porque aqui o HTML, o header e o body, né? Beleza? Depois disso, a gente vai começar a preencher o head com algumas meta-informações e títulos, né, desse
desse site. Então vamos lá, vou botar aqui, primeiro uma tag meta para dizer o chasset, uma tag meta viewport para falar sobre responsividade e um título, né, chamado e-commerce ABC, né, que é o nome da nossa empresa fictícia que vende produtos de cama, mesa e banho, e um simple SPA para dizer que esse site é um SPA simples, tá certo? Depois de preencher aqui, a gente pode fazer um teste aqui já rapidinho. Eu vou estar usando aqui o Live Server, né? Vou rodar aqui, ó, essa página index.html no servidor, ele vai estar rodando na porta 55. Vou abrir aqui o browser novamente, ó, e vou digitar aqui, localhost 2.55.00. Vejam que eu já estou trazendo o meu título aqui em cima, ó, né? Mas a gente está em branco aqui, normal que esteja em branco, porque a gente não tem nada no body, a gente não tem nada, né, para mostrar. Eu posso até botar aqui para vocês, ó, uma div rapidinho, né? Só pra gente ver aqui, ó, um hello, né? E vou aqui no site novamente, eu estou usando o Live Server, ele já faz o carregamento automático e eu já estou aqui com o hello, então, né, eu estou aqui no caminho. Depois de preencher o head com informações de meta-informações da minha página e o título, eu vou configurar, né, o Bootstrap, né, que é o que a gente vai usar aqui no head mesmo, tá certo? Então vou configurar o CSS do Bootstrap e o Bootstrap Icons, que são alguns ícones que eu vou estar utilizando, certo? Então aqui eu estou botando um comentário, né, aqui é o link para o Bootstrap e aqui o link, né, para o ícone do Bootstrap. Percebeu que eu estou usando CDN, né? CDN é do inglês Content Delivery Network, ou seja, uma rede digamos assim, de entrega de conteúdo, né? Ou seja, em vez de eu baixar o Bootstrap para o meu projeto localmente, eu estou fazendo o link com algo que está na nuvem, numa CDN. Isso pode me dar algumas vantagens, como por exemplo o uso de cache, né? A não dependência de um arquivo, né, que pode não estar versionado, né, e outras coisas, beleza? Então configurei aqui o Bootstrap. O Bootstrap não vai fazer nenhuma diferença aqui, porque a gente, na verdade, fez uma diferença mínima aqui, porque mudou a fonte, né? A gente botou o Bootstrap e o Bootstrap já vem com algumas fontes padrões, mas não tem muita diferença ainda do que a gente vai vir fazendo, tá certo? E agora a gente vai configurar aqui, ó, né, antes do fechamento do body, tá certo? O JavaScript do Bootstrap. Esse JavaScript é opcional, mas como a gente vai utilizar no futuro alguns menus, né, e algumas barras de navegação que dependem de JavaScript, eu vou estar importando o bundle, né, do Bootstrap, do JavaScript. A gente está usando aqui a versão 5.3 do Bootstrap, tá certo? Fecho aqui, e aí agora eu posso aqui, ó, no body definir, por exemplo, um backgroundzinho. Vou botar um background não muito diferente do branco, né? Vou botar um background, né, numa cor mais, né, num tom meio amarelo, bem clarinho, né, meio rosado, né? E vou abrir aqui, ó, veja que aqui já deu uma mudada, talvez na tela não apareça tanto, né, porque, né, a gente está mudando uma cor bem sutilmente, beleza? Mas a gente já está mudando para mostrar a criação da nossa tela inicial, beleza? E agora a gente vai implementar a barra de navegação com o Bootstrap na página inicial, beleza? Primeira coisa, aqui, ó, vou tirar esse Hello World, que a gente não vai ter isso aqui. Eu vou primeiro fazer aqui a barra de navegação dentro do body. E aí, para isso aqui, ó, primeiro eu vou criar aqui, pessoal, uma tag nav de navegação. Essa tag já é do HTML5, né, uma tag semântica. Eu dei um ID aqui, estou definindo algumas classes. Essas classes aqui já são do próprio Bootstrap, aí vocês podem ver na documentação do Bootstrap. Defini um background para essa barra de navegação, né? E estou dizendo que o tema, né, desse background vai ser dark, tá certo? Aqui dentro eu ainda não criei nada, né? Eu vou salvar só para mostrar para vocês como é que tá. Veja que essa barrinha que está aqui em cima, ó, eu criei uma com background, e aqui nessa barra a gente vai começar a implementar de fato uma barra, né, de navegação, beleza? E aí, ó, a gente vai precisar primeiro criar uma div aqui dentro, ó, usando a classe Container Fluid do próprio Bootstrap, né, para trabalhar com responsividade. E aí a gente vai usar agora, né, aí vocês podem ver a documentação do Bootstrap, os elementos HTML e as classes necessárias para se criar uma navbar. Então vamos lá, primeira coisa aqui, um link, né, estou usando aqui o Bootstrap, as classes do Bootstrap, estou botando aqui um texto,
né? E estou usando um estilo de cor baseado na minha paleta de cores do meu comércio eletrônico. Depois desse link, eu vou criar aqui um button, tá certo? Também baseado nas documentações lá do Bootstrap, né? Que é um button para quando a gente estiver usando a responsividade, ele comprimir o menu, né? E uma div onde a gente vai ter os itens do menu. Então, depois desse button aqui, aí, a gente vai ter uma div, certo? Deixa eu pegar aqui tudo bonitinho, uma div. Essa div é aqui, essa é dessa daqui. E essa div tem um item do menu, um LI. Esse item é justamente apontando para o href, né, a referência, o bar, que é o index, e o nome home. E aqui eu estou usando as classes lá do Bootstrap Icons, tá certo? Vou salvar aqui, e vou agora abrir aqui para a gente ver como é que nossa barra tá. Veja que nossa barra só tem um item até agora, né? E essa barra pode ir crescendo com a quantidade de itens. A gente está agora implementando somente a página inicial, que é a página barra, né? A página index.html. Beleza? E agora a gente vai implementar o conteúdo dessa página. Veja, essa página tem uma barra de navegação, já está feita. E agora eu vou implementar o conteúdo. Esse conteúdo vai ser dividido em vez. Veja que esse conteúdo ele é estático, tá certo? Ele não é tão dinâmico, ele não vai ser recuperado do back-end. É por isso que eu estou usando uma abordagem tradicional inicialmente. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma introdução, né, do que é a empresa ABC de comércio eletrônico, tá certo? Nesse caso aqui eu vou copiar, pessoal, e colar o HTML, porque ele é grande, mas ele é bem estático. Depois vocês vão ter acesso ao repositório no GitHub desse código. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente tem, uma tag header, né, que também do HTML5 semântica, para fazer uma introdução do que é a empresa ABC de comércio eletrônico, né, um pouco da história, o que ela faz, né. Aqui eu já estou apontando para a imagem, images.abc, já a gente vai fazer a configuração para a imagem aparecer, né. Se eu vim aqui, a gente já começa a ter aqui mais informações estáticas dessa página inicial. Veja que aqui eu tenho alguns elementos, tem alguns botões, sempre usando o Bootstrap e alguns outros CSS simples. E aqui a imagem, essa imagem ela não aparece, né, porque ela não existe ainda, né. Essa imagem aqui, images.abc, não existe. Então, se eu abrir aqui meu projeto, eu não tenho nenhuma pasta images. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Criar uma pasta images, certo? E é claro, eu já tenho essa imagem aqui, pessoal, né? Eu vou só copiar ela para cá, mas vocês poderiam botar qualquer outra imagem, né? Essa imagem aqui meio que genérica de cama, mesa e banho, beleza? E essa imagem agora vai ser carregada nessa tag images a partir do atributo src, tá certo? Vamos ver como é que ficou? A imagem agora está aparecendo, beleza? Aqui está ok. Depois da introdução, a gente vai falar um pouco sobre as qualidades da empresa. Então a gente vai usar uma tag chamada question. Veja que eu já minimizei aqui o nav, a navegação. Vou minimizar aqui a introdução. Veja que eu estou sempre botando um comentário aqui em cima só para a gente ver visualmente essa separação, né? Mas isso não é renderizado. Vou botar aqui, quais são as qualidades da empresa. Estou usando um section e algumas divs e as classes, né, do Bootstrap. E aí eu tenho aqui, nosso diferencial, né, qualidade superior. Isso aqui no caso é em relação à empresa ABC, que vende produtos de cama, mesa e banho, né, online. Beleza? E um testimonial, né, que geralmente numa página inicial a gente tem. No caso aqui eu vou usar uma div mesmo, poderia ter usado um section também, mas eu vou fazer um testimonial aqui. Um testimonial nada mais é do que uma parte da página onde a gente tem, né, declarações e testimoniais de pessoas dizendo se a empresa é boa ou ruim, né, os produtos e tudo, né, já que isso aqui é um comércio eletrônico. Vou salvar. Então vejam que a minha página inicial ela tá, né, separada dentro do body aqui, barra de navegação, introdução, a parte das qualidades e a parte do testimonial e o script do Bootstrap, né, que a gente chama. E aí eu posso ver aqui como é que ficou minha página inicial. E-commerce ABC, né, a história da empresa um pouco, né, aqui alguns botões que não estão apontando para lugar nenhum ainda, porque a gente não tem outras páginas, a gente só tem uma, né, então o href desses links estão apontando para o hashtag, ou seja, para a própria página atual.
parte das qualidades da empresa ABC e alguns testemuniais que eu simulei aqui, beleza? Então, a gente tem aqui a nossa página já inicial feita, beleza? Bom, continuando a aplicação dessas técnicas aí da abordagem tradicional, eu vou criar uma nova página, tá certo? Já que eu estou usando a abordagem tradicional, eu vou criar uma nova página chamada Contato, que é a página onde a gente pode fazer contato com a empresa ABC, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso na abordagem tradicional? Primeiro, eu quero que minha página de contato também exiba o menu, né, a barra de navegação, só que aqui o conteúdo vai, né, existir outro conteúdo, mas essa barra de navegação aqui, ela vai ter que ser também utilizada na página de contato. Na abordagem tradicional, eu vou ter que fazer isso aqui, copiar, certo? Copiei a minha página index, vou trocar isso aqui, vou chamar ela de contato.html, tá certo? E essa página contato.html, né, veio com todos os códigos que tinham lá. Então eu posso aqui, eu tenho uma barra de navegação. É óbvio que isso aqui, quando a gente copia, a gente acaba fazendo, né, duplicação de código, mas no futuro, usando o SPA, né, e técnicas de modularização e componentização, a gente supra esse problema. E aí eu vou apagar essa parte aqui, ó, dentro de contato, viu, pessoal? Vou apagar a introdução, tá certo? A parte de qualidade e a parte de testemunial. Por quê? Porque isso aqui é da tela, né, da tela de inicial. E qual é o conteúdo, né? Qual é o conteúdo que a gente vai colocar aqui? Vou pegar aqui um section, vou copiar o HTML todo, viu, pessoal? Vou botar aqui, ó, um section com um formulário de contato, certo? Vou salvar aqui, ó, e veja que eu não mexi em menu nenhum, né? Então, se eu vier aqui, ó, e fazer um F5, ele não aparece o menu, o item de contato, mas se eu tentar fazer isso aqui, ó, já que a página existe, ó, contato.html, ele já me mostra essa página. Eu posso navegar para o home aqui. Não posso navegar para o contato ainda porque eu não fiz, né, esse item do menu na barra de navegação. Mas eu posso acessar diretamente porque eu sei que essa página existe. Ele já me traz um formulário de contato aqui, que é um formulário comum. Vejam que a gente está usando a abordagem tradicional porque eu já tenho duas páginas, né? Ou seja, múltiplas páginas e são carregadas totalmente. Então, toda vez que eu preciso exibir contato e index.html, eu tenho que carregar os CSS do Bootstrap, o HTML que está aqui, tá certo? O JavaScript, e cada página tem algumas diferenças. Mas percebam que nessa abordagem a gente já tem alguns problemas, como por exemplo a questão da duplicação de código, certo? E aí a gente vai fazer o que agora, antes de terminar isso aqui? A gente vai inserir o item, né, de menu. Então aqui na página contato, ó, eu vou minimizar aqui, ó, e vou abrir minha barra de navegação, que eu criei com o Bootstrap. Ó. Veja que eu tenho um item só, que é o home, e vou criar um novo item, usando o LI, ó, né? Usando um ícone diferente, apontando para barra contato.html. Vou tirar esse data link daqui, porque isso aqui a gente vai usar no futuro, quando for trabalhar com o SPA, né? E bota aqui o contato. Vou salvar, vou mostrar para vocês como é que tá. Veja que na tela de contato o item aparece agora, eu posso clicar em contato, vir para home, mas na tela de home ele não aparece. Por quê? Porque a gente tem dois arquivos separados, múltiplas páginas numa abordagem tradicional, que tem códigos duplicados. E eu só criei esse item no arquivo contato.html. Aí eu teria que vir aqui no index.html também, aí, e criar o item, tá certo? Vejam que isso já é um problema, né? Mas é uma abordagem tradicional que pode ser usada inicialmente para depois ir se evoluindo, né? Se refatorando o código. Então aqui agora na tela inicial eu tenho um home, tenho um contato, né? E posso ficar navegando entre as duas páginas agora. Beleza? Bom, para dar um pouco mais de dificuldade, né, e deixar um pouco mais complexo o nosso sistema, vamos criar uma terceira página chamada uma página sobre, né? Geralmente no site, né, a gente tem essas páginas, né? Inicial, que fala um pouco da empresa, testemunial, né, o mapa, né, as qualidades da empresa. A gente tem uma página sobre contato, que você pode enviar um e-mail, uma página sobre, que fala uma história mais, digamos assim, mais longa, né, mais detalhada dessa empresa, tá certo? Vejam que esses elementos, eles são meio que estáticos, né? São conteúdos estáticos, então eles naturalmente tendem a ser MPA, né? Mas também podem ser construídos como um SPA. E agora a gente vai, tá certo, implementar
a página sobre. E aí a gente vai fazer quase do mesmo jeito, viu? Eu vou copiar essa página index. Copio, colo aqui e vou chamar ela aqui de sobre.html. Tá certo? Nessa página aqui eu vou minimizar aqui, ó, a barra de navegação, essa parte de introdução, qualidades, testemunial. Vou apagar isso aqui, né? Porque isso aqui é da parte do homepage, né? E vou botar o conteúdo do sobre, que é uma seção também HTML explicando de forma mais detalhada a história dessa empresa, né? Veja que aqui, ó, tem história, né, da empresa ABC que vende produtos de cama, mesa e banho, né? Então, se eu vier aqui agora, eu não tenho nada no menu, porque eu não criei, mas eu posso acessar diretamente essa página, sobre.html. E aí eu tenho a página sobre aqui também, beleza? E aí a gente vai incluir esse item no menu. Vamos lá. Primeiro na página sobre, veja que agora a gente tem 3 páginas, então a gente vai ter que incluir em 3 locais, ó. Página sobre aqui. Veja que agora a gente já tem 3 itens. Contato também, né? Página de contato. E na página do index.html. Percebam, viu, pessoal, que aqui por natureza esse navbar aqui já é um forte candidato a virar um componente reutilizável, tá certo? E aplicação lá dos conceitos de reutilização de código através de modularização e componentização, que é o que os frameworks de SPAs fazem, viu? Angular, React e Vue, né? Facilitam essa componentização e a implementação de SPAs. Bom, feito aqui no sobre esse item, a gente pode testar. E a gente tem aqui, ó, home, contato e o sobre, e todas as páginas. Vejam que a gente está navegando por múltiplas páginas, a gente chama o HTML mesmo, é contato, o sobre, né? A gente está navegando por múltiplas páginas, porque aqui a gente ainda não está usando o SPA, viu, pessoal? A gente está usando o Multiple Page Application, beleza? E aí, indo para as considerações finais desse vídeo, a gente viu o quê? A gente iniciou a implementação de um projeto usando uma abordagem tradicional, né, com o intuito de ir migrando aos poucos, refatorando o código para uma abordagem SPA, mostrando a diferença entre a abordagem tradicional e o SPA, quando utilizar o MPA e quando utilizar o SPA, ia fazer essa análise, né, esse trade-off, né, mostramos usos e características de um SPA e por que essas características às vezes são interessantes para sistemas mais complexos e que precisam de uma interação maior com o usuário, tá certo? E também é um exemplo de menu, né, necessidades de modularização e componentização, tá certo? Aqui a gente tem esse menu, né, essa barra de navegação, e a gente pode mostrar aqui daqui no futuro que a gente vai precisar modularizar e componentizar isso, porque a gente está repetindo isso para cada página. A gente tem 3 páginas agora, home, index.html, contato e o sobre.html, mas isso fica inviável quando a gente tem uma série de páginas, né? Por exemplo, 1000 páginas, a gente não vai estar botando todos os itens em todas as páginas, então a gente precisa componentizar isso e no futuro até fazer com que essa barra de navegação não seja tão estática, mais dinâmica, trazendo dados do lado do servidor, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.